80% do lixo eletrônico gerado em nações ricas é descartado nos países em desenvolvimento. Gana é um dos principais destinos. Segundo a OIT, o país recebe 50 mil toneladas por ano. Dá para imaginar? Só entre 2013 e 2014, a Filipinas recebeu mais de 1.500 toneladas de lixo tóxico do Canadá. O principal fator que favorece o envio, muitas vezes ilegal, de lixo é a falta de gestão de resíduos nos países com baixo desenvolvimento. Cada um produz e descarta lixo de forma e em quantidades diferentes. Sabia que se os países do hemisfério sul consumissem tanto quanto os do norte, o gasto de combustíveis fósseis aumentaria em 10 vezes e o uso de recursos minerais em 200 vezes? Pensando nisso, como poderíamos promover um desenvolvimento sustentável de forma global? Bem, dá para começar dizendo que precisamos de uma parceria entre todos os países, não é mesmo? E é justamente isso que o ODS 17 busca promover. Quer saber como isso acontece, como se relaciona com a vida de todos nós? Então, segue com a gente. O projeto Direito ao Desenvolvimento é uma realização do Instituto Matos Filho, produzido pela Cívicos em parceria com a Politize. O ODS 17 tem como principal objetivo fortalecer os meios de implementação das parcerias globais e incentivá-las para o desenvolvimento sustentável. Por meio de suas metas, propõe uma nova forma de relacionamento entre os países, com foco em uma cooperação entre os mais e menos desenvolvidos, para o bem-estar de todo o planeta. Mas como isso começou? Os ODS, em 2015, eles nascem num momento histórico em que já existiam muitos tratados internacionais que falam sobre direito econômico. Então, existe o interesse dos países, da comunidade internacional, das empresas, das organizações, de regularem o que significa transações comerciais. Por outro lado, o mesmo esforço não foi realizado com relação a outros interesses que são bastante importantes também para a comunidade internacional. Ou seja, direitos sociais, direitos humanos, direitos ambientais. Atualmente, por exemplo, existem mais de 2.500 tratados que versam sobre direito comercial, mas existem mais ou menos 20 instrumentos que não necessariamente têm algum poder ou alguma influência jurídica de fato nos países, mas são, na verdade, recomendações que orientam os países ao que fazer no que tange os direitos humanos e direitos sociais. Então, ao longo do tempo, diversos combinados oficiais foram feitos entre os países, e eles são chamados de tratados internacionais. Mas a maioria deles apenas considera as relações comerciais, e quase nada foi feito com foco na cooperação entre países para promover e garantir direitos humanos, sociais e ambientais. Então, essa balança é muito desproporcional entre o que existe de direito comercial e o que existe de direitos humanos, direitos sociais, é o que motiva uma ODS tão arrojada como o ODS 17 a instar os países a fazerem parcerias e, de fato, pensar novas formas de se relacionar e criar esses instrumentos internacionais. O ODS 17 é inovador e essencial para o desenvolvimento sustentável. Isso porque todos os recursos naturais, como o ar, a água e tantos outros, são compartilhados por todos nós. O Acordo de Paris ele é um exemplo interessante desse esforço internacional de criar pactos e tratados internacionais sobre direitos humanos e direitos do clima, porque ele tem o objetivo de manter a temperatura global até 2 graus Celsius, ou com a meta de 1,5 graus Celsius num cenário mais favorável, e ele une mais de 190 países para fazer essa meta. E o aspecto interessante desse tratado, que é inovador, é que ele estabelece responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas. Todos os estados têm a responsabilidade de lidar com a situação do clima planetário, que afeta todos os biomas, que afeta todas as pessoas, sem exatamente respeitar fronteiras, que é como a gente está acostumado a se organizar internacionalmente. Então, todos estão responsáveis, mas cada país tem uma forma de contribuir com relação a essa responsabilidade que é diferente. Lembra do que falamos sobre o lixo e consumo no começo do vídeo? Os países estão em diferentes estados de desenvolvimento e, consequentemente, geram impactos diferentes.
Então, se por um lado todos são responsáveis por reduzir os impactos ambientais negativos, por outro, cada um deve fazer isso de forma diferente, proporcional à sua realidade de produção e consumo. E aqui entra a importância das parcerias globais. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma capacidade muito maior de contribuir com a crise climática do que algum país em desenvolvimento, do interior do leste asiático, por exemplo, ou do sul da África. Vivemos em um planeta compartilhado. E para que seja possível desenvolver uma cooperação internacional, é necessário que os países promovam e garantam a paz, acesso à justiça e instituições eficazes internamente. Esse é o principal objetivo do ODS 16. A gente precisa de instituições democráticas e participativas para garantir o desenvolvimento sustentável no Brasil. E o que são essas instituições? São mecanismos que limitam ou estimulam determinados comportamentos e ações, como as leis, as políticas públicas, o poder executivo, o sistema eleitoral, entre outros. E é por meio da participação de pessoas que conhecem de perto os desafios da população brasileira que é possível oferecer soluções eficazes para os problemas que enfrentamos. Por isso, essas instituições precisam ser representativas de verdade. Instituições participativas e democráticas são um desafio muito grande para o país, não só o Brasil, mas outros países da América Latina, garantirem de uma maneira plena. Por quê? A gente vem de um passado, de um histórico de escravidão, de patrimonialismo, de autoritarismo, que prejudicou muito a qualidade dessas instituições. Nós temos um histórico de poderes e de instituições que sempre buscaram atender interesses privados, interesses que não necessariamente eram coletivos. E não basta apenas garantir que as minorias tenham maior representatividade. Para um desenvolvimento sustentável e garantia dos direitos humanos, é necessário que todos tenham acesso à justiça, o que também colabora para sociedades mais pacíficas. O acesso à justiça é um conceito bastante amplo que inclui não somente a possibilidade de uma pessoa solicitar ao sistema judiciário, o sistema de justiça, algum pleito que ela possui, algum direito, mas também a possibilidade dela chegar até esse espaço. Infelizmente, garantir esse acesso é um desafio histórico no Brasil. Cerca de 25% da população está potencialmente à margem do sistema de justiça. Isso equivale a mais de 50 milhões de brasileiros sem acesso à assistência jurídica gratuita. Para melhorar esse quadro, o relatório Luz de 2023 sugere que sejam feitas campanhas de alfabetização legal e ampliação do acesso aos serviços públicos judiciários. Deu para perceber que os países precisam ter instituições eficazes e uma boa organização interna para também melhorar a relação deles com todo o mundo, né? E não só isso. A Agenda 2030 propõe inovações ao apresentar novas formas de cooperação entre os países, o que pode melhorar a vida de todos nós. Para saber tudo sobre os seus direitos e a Agenda 2030, visite nossa página no portal da Politize. Acesse também nossos podcasts no Spotify. Segue a gente lá e deixa seu like. Até a próxima!